Bom dia, ouvintes do podcast do professor Frachelli. Hoje é dia 4 de outubro de 2023 e eu vou falar sobre a destituição de McCarthy, eu vou falar sobre o julgamento de Donald Trump e vou falar sobre as taxas hipotecárias elevadas, ou seja, a pauta hoje é Estados Unidos. A decisão de prorrogar a lei orçamentária até 17 de outubro fez a primeira vítima no dia de ontem. Kevin McCarthy, 58 anos, empresário e presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos desde o corrente ano, foi destituído do cargo nesta terça-feira. Matt Gaetz, 41 anos, membro da Câmara dos Representantes da Flórida de 2010 a 2016 e membro da Câmara Federal dos Estados Unidos desde 2017, foi o autor da façanha. Ele propôs a destituição de McCarthy porque ele estaria trabalhando para o Partido Democrata. Gaetz acusou o empresário McCarthy de permutar recursos por favorecimentos. E não ficou por aí. McCarthy seria uma figura do brejo. Deveria ser afastado porque não conseguiu reduzir gastos, que é uma bandeira do governo republicano. O presidente destituído por 216 a 210 votos falou à imprensa. Ele afirmou que a sua tarefa consistiu em trocar negociações por queixas. Ele se disse orgulhoso por ter exercido a presidência da Câmara dos Representantes desde o dia 7 de janeiro de 2023. Prossigo na política norte-americana, onde Donald Trump iniciou a sua via crucis nesta terça-feira. Acompanhado dos filhos, o ex-presidente começou a ser julgado por ter obtido um valor superior a $1 bilhão em fraude fiscal. Na oportunidade, qual foi a avaliação do presidente? Na condição de líder das pesquisas para a escolha do candidato republicano às eleições presidenciais do próximo ano, Donald Trump afirmou que o julgamento por ações civis é uma mera caça às bruxas. Trump afirmou ao juiz em Nova York que o julgamento civil a que ele estava sendo submetido fazia parte de um processo para impedir que ele fosse candidato às eleições de 5 de novembro de 2024. Há uma interferência eleitoral, afirmou o ex-presidente. Migro da política para a economia norte-americana, porque ontem foi confirmada a informação que as taxas hipotecárias estão próximas ao patamar mais elevado deste século, que aconteceu no dia 23 de agosto próximo passado. Explico melhor. As taxas hipotecárias analisadas há 30 anos, que fecharam o ano de 2020 em 2067, atingiram o patamar de 7,19% em 21 de setembro passado. A fonte é a Federal Home Loan Mortgage Corporation, conhecida como Freddie Mac, que adquire hipotecas no mercado e as revende a investidores globais. Por ocasião da crise das subprimes, que levou a economia dos Estados Unidos à grande recessão de 2009, eu escrevi um artigo sobre a Freddie Mac, uma empresa que fornece empréstimos e garantias e que é garantida pelo governo federal. Esse comportamento das taxas hipotecárias estão em sintonia com o rendimento dos bônus do Tesouro dos Estados Unidos e com o estoque de habitações. É como se os compradores aguardassem melhores condições para a efetivação do negócio. Em texto publicado no site da Freddie Mac, no dia 28 de setembro último, eu li uma matéria intitulada Mortgage Rates Reach Highest Level in Almost 23 Years. Esses números tiveram origem nos resultados de uma pesquisa primária do mercado hipotecário divulgado pela Freddie Mac no dia 28 de setembro. Na oportunidade, a pesquisa sinalizou que a hipoteca da taxa fixa de 30 anos teve uma média de 7,31%. A minha fonte para tratar do assunto da pauta do post de hoje pode ser acessada
pelo ouvinte do podcast se ele acessar o meu blog, que ali eu coloquei o endereço específico. Eu voltarei a esse último assunto em breve. Bom dia, ouvintes do podcast do Professor Frachelli. Para maiores informações, acesse o site www.antoniocarlosfrachelli.com.